Entre a Sombra e a Luz, pelo espírito Paulino Garcia, psicografado por Carlos Bacelli. Entre a Sombra e a Luz. Nesse seu novo relato mediúnico, Paulino Garcia retrata a vida nas regiões de transição em que os homens se demoram, além da morte, divididos entre a sombra e a luz. O apego ao passado e a exortação ao futuro. Em suas análises e reflexões, ele nos mostra que, de fato, nem mesmo a desvinculação do corpo físico quebra para o espírito que se liberta a sequência evolutiva que cumpre ao longo da sua trajetória, na qual, paulatinamente, emerge das trevas de si mesmo para os esplendores da própria imortalidade. Com síntese e clareza, características de seus estilos literários, Paulino se detém nas informações essenciais, tanto quanto possível, procurando erguer um pouco mais a ponta do véu que impede ao homem na Terra mais ampla visão da vida, nas diferentes dimensões em que se desdobra. Convém elucidar, no entanto, que o nosso valoroso companheiro de lides espirituais não pretende impor seus conceitos ou mesmo forçar a interpretação de qualquer assunto sob a sua ótica, cada qual, após o decesso do corpo físico, será chamado a vivenciar a experiência que lhe diz respeito e registrar as sensações que seu encontro pessoal com a verdade acima das ilusões da matéria. Rogando ao Senhor que abençoe o esforço do nosso jovem devotado amigo e nos ilumine o entendimento para que leiamos e estudemos estas páginas com real proveito. Concitamos a todos a tarefa inadiável da renovação íntima, assim como cooperando para a decisiva vitória do bem na melhor divulgação dos postulados da doutrina espírita. Odilon Fernandes, Uberaba, 21 de julho de 2001. Capítulo 1. A palavra do instrutor. Éramos muitos os que nos reuníamos para ouvir a palavra do irmão José naquela noite. Ao meu lado, o Dr. Odilon conversava com Ademar, o amigo que passara a integrar a nossa equipe de humílimos cooperadores do Evangelho. Quando o coral de vozes femininas encerrou a apresentação, Luz Azulínea anunciou a presença do instrutor na tribuna. O silêncio se fez mais intenso. Irmão José, lembrando a figura de um dos antigos profetas, irradiava paz. As vibrações que dele emanavam nos sensibilizavam profundamente. Era de fato um pai para todos nós espíritos que tínhamos a alegria de conviver mais estreitamente com ele. Em nosso círculo de atividades espirituais, o seu nome inspirava respeito e veneração. Recomendando a Ademar que silenciasse por instantes as suas muitas indagações, o Dr. Odilon passou a observar a movimentação solitária do benfeitor, que, abrindo as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, leu a mensagem intitulada A Piedade, inserida no capítulo 13 da referida obra. Concluída a leitura, irmão José, evocando as bênçãos do alto para a compacta assembleia de cerca de 500 integrantes, companheiros dispostos a servir junto à crosta planetária, no auxílio aos irmãos encarnados, destacou o pequeno trecho no qual centralizou seus preciosos comentários. Amigos, principiou dizendo, atentemos para as palavras que nos advertem contra a indiferença. Jamais sufoqueis, portanto, os vossos corações, essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Sem dúvida, a indiferença é o que mais compromete a jornada evolutiva do espírito.
O descaso em relação ao sofrimento alheio revela quanto o homem ainda necessita aprender a sair de si mesmo. Quantos evitam uma visão da dor para não terem de descruzar os braços? Quantos são os que voluntariamente entorpecem a consciência, depois consomem séculos na tentativa de despertar? Quantos os que se acomodam, evitando de todas as formas o contato direto com os múltiplos padecimentos humanos? Ora, ignorar a realidade de quem sofre é ignorar nossa própria realidade. Espíritos assinalados pelas provas e expirações que nos redimem. Quem se distancia do próximo afasta-se da essência de Deus. Sozinhos seremos esmagados pelo peso da cruz que talhamos com desprezo pelos nossos semelhantes. Por isso, meus irmãos, não podemos omitir os companheiros encarnados que lutam nas retaguardas da vida física. Se mãos abnegadas se nos estendem de mais alto, devemos estender as nossas aos que mourejam nas experiências do mundo material. O palco que ainda nos aguarda em nossa carência de ascensão. Porque não sentimos a dor, não significa que ela não exista. Porque não nos falta o pão, não podemos acreditar que ninguém esteja passando fome. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. De certa maneira, a necessidade do próximo é também a nossa. A indiferença absoluta é uma ilusão. Ninguém consegue se desvincular da vida olvidando os seus deveres. Capítulo 2. Reflexões importantes. Enquanto o irmão José prosseguia com seus judiciosos apontamentos nas palavras que, ao que nos parece, tinham o poder de nos acordar de profunda letargia espiritual, ninguém provocava o menor movimento no amplo salão que nos acolhia. As suas ponderações refletiam as nossas necessidades mais íntimas, como se, podendo vê-las, as fosse atendendo uma a uma. Para o espírito, continuava sereno. Não há tesouro maior que a bênção do trabalho edificante. O trabalho com Cristo é a nossa garantia. Onde estivermos, no corpo ou fora dele, é o nosso mérito, a nossa paz, a chave de luz que nos descerra todas as portas. O trabalho no bem é capaz de improvisar o céu em toda parte. Os egoístas se isolam, desconhecendo que permanecerão humilhados nas sombras de si mesmos. A vida é permanente doação de amor. Quem se revela incapaz de cooperar não recebe cooperação. Não se coloca em condições para o auxílio de que se mostra carente. De que nos valeria semear em terra estéril? A gleba deve estar apta para que a semente germine. O problema da humanidade é a indiferença. Quando o homem se transportar para a situação do seu semelhante, procurando sentir o que o outro sente, o mundo se transformará. Por isso, meus irmãos, a reencarnação é uma lei altamente educativa. Regredindo socialmente, o espírito experimenta o drama que vivem os que mendigam nas ruas, que habitam casas em ruínas, que reclamam assistência médica, que não têm acesso aos bancos das escolas, que se humilham à procura de trabalho que lhes garanta o mínimo necessário. Os pais que contemplam os filhos esquálidos e sem expectativas justas para o futuro, neles estão a contemplar a si mesmos em pregressas existências, quando na opulência olvidaram a solidariedade devida aos filhos alheios. Nos filhos que se desvirtuaram, estão observando o que fizeram de si. Ninguém espiritualmente se reconstrói sem participar da edificação moral dos seus semelhantes. A frieza perante a penúria, a inútil tentativa do homem em ignorá-la, desencadeia acontecimentos funestos. Porquanto, segundo as leis que velam pela harmonia do universo,
Todos vivemos na órbita do que inconscientemente anelamos. O que deixamos de fazer no bem dos outros, mesmo quando a ninguém façamos o mal, é omissão pela qual responderemos. As leis da vida se negam a cooperar com quem se furta a cooperar com elas. Isso é matemático. Quem pouco recebe, nada tem feito para receber mais. Sobre a terra, o homem será cada vez mais interdependente. Por maior que seja o avanço da tecnologia, o homem sempre estará carente do contato humano. Ninguém pode conversar com a máquina ou se abraçar com o computador. Existem maravilhas inexploradas no mundo psíquico de cada um. O novo milênio, sem dúvida, será o milênio das grandes descobertas psicológicas. O excessivo progresso da ciência compelirá o homem ao caminho do autodescobrimento. Meditemos, meus irmãos, na lição da piedade e sejamos mais fraternos, para que Deus se compadeça de nossas mazelas. O Mestre tem sofrido conosco. Capítulo 3, falando de Jesus. Ao pronunciar o nome de Jesus, o semblante do irmão José se iluminou e os seus olhos encheram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Após reticencioso silêncio, que ainda mais nos enlevou, o mentor prosseguiu com a voz tomada de emoção. A humanidade é o corpo místico do Criador, por isso ele nos ensinou. Na verdade, eu vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Enquanto chorar sobre a terra uma só alma, a missão do Senhor não estará cumprida. A tarefa dos homens é retirar da cruz aquele que veio para a nossa redenção. É Jesus que chora com os desvalidos, que se aflige com os descrentes, que padece com os que lhe ouvidem as palavras. Não podemos continuar de braços cruzados, enquanto ele, mesmo do madeiro que lhe foi imposto, permanece de mãos estendidas. O trabalho de evangelização das criaturas encarnadas está apenas começando. Muito temos a fazer nos séculos que nos esperam. Sejamos intérpretes da vontade do Senhor, de que nos valeria a crença que não se movimentasse no auxílio aos que sofrem. Esqueçamos qualquer partidarismo religioso. Na doutrina espírita, somos chamados a vivenciar a fraternidade legítima, sem qualquer proselitismo de arrastamento. A ambição do homem desvirtua os seus melhores sentimentos. A sede de poder, de domínio, prestígio político, falsos cristos e falsos profetas enxameiam no mundo de agora. O joio cresce ao lado do trigo. Muitas almas sinceras estão sobre as garras dos déspotas da fé. Urge libertá-las com os nossos exemplos de vivência genuinamente cristã. Os espíritos das trevas não desistiram de agir e mantêm sob hipnose milhares e milhares de almas. Apenas o evangelho praticado logrará despertar os que dormem. As tribunas estão repletas de oradores e contam-se em grande número os livros publicados que concitam o homem à inadiável renovação. Todavia, nesse ocaso de milênio, escasseiam os bons exemplos. O espírito está cansado de tanta retórica. Unamo-nos ao Senhor e sejamos dele as mãos operosas. Mãos que levantam os caídos, que apontam o rumo certo, que balsamizam feridas, que acenam com novas esperanças. Aproximemo-nos de Jesus e ele nos utilizará em seus propósitos divinos. Esqueçamo-nos. Não aspiremos outra glória que não seja a de servir. Cumpramos o dever junto aos pequeninos, aos humildes. É na pequenez que o homem se engrandece.
Para conquistar o mundo, o homem não necessita de sair de onde foi colocado pela providência divina. Ensinemos a criatura encarnada a pensar. O excessivo apego à letra entorpece as mentes. A palavra hipnótica de muitos oradores afeitos às sagradas escrituras mantém as almas cativas. Não há necessidade de que nós estendamos nesse mister. O Cristo continua sendo vendido dentro dos templos. Todavia, a verdade, a cada dia que passa, triunfa sem violência. De modo imperceptível, o Senhor ganha adeptos sinceros em toda parte. Não sejamos, por nossa vez, na fé que professamos, fanáticos ou preconceituosos. Sem amor não existe sabedoria. A finalidade da religião é a de que sejamos bons para com todos. Enquanto existir um só infeliz sobre a terra, a nossa felicidade não será completa. Capítulo 4. Diálogo esclarecedor. Concluída a emocionante alocução do Dr. Odilon, Adhemar e eu entramos em animada conversação. Depois de breve aceno ao instrutor que, ao nosso lado, entabulava diálogo conosco, esmiuçando a explicação, irmão José despedira-se. Recém-chegado ao nosso plano, Adhemar estava maravilhado. Que beleza! Exclamava, quase sem poder se expressar. Eu nunca participei de nada parecido. Como vivemos equivocados na terra, meu Deus? Nada fazemos em matéria de caridade e achamos que somos espíritos melhores que os outros. Até na prática do bem aos semelhantes somos vaidosos. Fazemos pouco caso dos companheiros, achamos que a nossa intimidade com os anjos é maior do que a de qualquer um. Agora percebo que de fato nada fiz, apenas repassava benefícios de mim mesmo, pouco dei. Li tanto e compreendi pouco. No entanto, quantos companheiros iguais a mim, quantos os que ainda continuam no corpo, na condição de espíritas e ignoram a verdade. Leem o Evangelho e quase nada assimila, não perdoam, são ciumentos e invejosos, atritam-se constantemente, brigam pelo poder numa instituição espírita. Deixando que Adhemar fizesse o seu desabafo, uma autoconfissão que todos sentimos necessidade de efetuar nos caminhos além da morte, o Dr. Odilon assim se expressou quando o nosso amigo lhe concedeu ensejo. Adhemar, meu irmão, todos estamos vivendo para realizar o Evangelho em nós. A luta não cessa. Ainda que nos domínios da vida real, somos chamados à coerência. Não pense você que não mais vacilará. Surgirão situações que lhe serão crescentes desafios à capacidade de ser sincero. A morte física nos emancipa o corpo da carne, mas não nos libera da nossa própria realidade. Por aqui lidaremos também com a desonestidade e com interesses de ordem particular. Estamos longe da condição dos espíritos redimidos. O nosso plano de ação na vida, que não se interrompe, é a sequência natural das experiências que vivenciamos no mundo. Morrer nada mais significa do que um confronto mais íntimo conosco, na contestação de nossas fragilidades que teimamos em continuar ignorando. Carecemos de melhor adubar o solo das nossas próprias almas para que as sementes do Evangelho aí floresçam. É este sentimento de frustração, Adhemar, que nos leva a renascer. Não nos sentimos em condições de subir, tendo deixado na retaguarda tantas ações equivocadas. Todavia, não nos martirizemos, nem nos inclinemos à autopiedade. Roguemos ao Senhor que não nos retirem a bênção do trabalho. Adhemar, ex-empresário que deixara o corpo vítima de atentado em São Paulo, insistia na incontida ânsia de penitenciar-se.
Mas tudo era uma questão de crença. Tive tudo nas mãos, por que não pude renunciar um pouco mais a mim mesmo? Não estou me referindo a dinheiro, referindo-me à renúncia de meus caprichos de homem, à revolta que me possuía e que me induzia a viver de maneira vulgar. Eu era espírita, orava, pedia a Deus que me fortalecesse, rogava com frequência a intercessão dos bons espíritos. Capítulo 5. Desabafo de companheiro. E os bons espíritos, meu filho, emendou o mentor com a sua habitual solicitude. Não lhe faltaram com a sua assistência, as suas preces não se perderam. A oração sincera é um sentimento que mobiliza os recursos divinos em nosso favor. Imagine se você não tivesse orado. A desencarnação, através daqueles que lhe furtaram a existência no corpo, o alcançou sozinho. A sua família poderia, por exemplo, ter sido vítima de um sequestro. Você já pensou num desentendimento familiar que pudesse transformá-lo num criminoso? Melhor ter sido a vítima. Você teve tempo para deixá-los economicamente protegidos e mais, pôde iniciá-los nos seus serviços da caridade em que prosseguem no afã de homenageá-lo. Tudo passou, restando apenas você com suas lutas. Lutas difíceis, Dr. Odilon. Lutas extremamente difíceis, prosseguia Adhemar no seu desabafo que eu podia testemunhar. O Espiritismo nos desperta, mas é duro acordar para a própria indigência. Eu nem sei por onde começar agora, não sei se me candidato logo à reencarnação ou se procuro me fortalecer, não me sinto em condições de um novo mergulho na carne, temo reprisar os mesmos erros. Tenho certeza que se regressasse agora, fracassaria. E outra, quem me acolheria por filho? Tendo o que tive no mundo, não me animo a renascer numa favela. Conheci a miséria de perto, passei fome, mas o pior é a degradação. A promiscuidade me espanta. Conhecendo-me como me julgo conhecer, necessitarei de pais vigilantes. Eu poderia tentar ser filho do meu filho, mas sinto que isso não está na programação. Presinto que carecemos de certo distanciamento. O senhor Dr. Odilon, por favor, me auxilie. Preciso de um caminho. Quero esquecer o Adhemar que fui. Os meus antigos vícios são entidades vivas dentro de mim. Acalme-se, esclarecia o instrutor, infundindo coragem ao companheiro. Não se desespere. Quando não temos certeza da decisão a ser tomada, trabalhemos e deixemos que o tempo nos aponte o melhor caminho. Não tenha pressa, não adianta correr. Somente quando a tempestade passar, nos será possível efetuar um levantamento dos estragos e dos benefícios que normalmente não vemos. Reconheço que a sua súbita partida do mundo lhe trouxe inesperados reveses. Todavia, algo de bom haverá de ser descoberto em você. Mas algo de bom não tiro, Dr. Odilon. Eu teria muito que fazer ainda. Tinha tantos planos assistenciais para os pobres que moram nas ruas, cooperava com diversos amigos, com a sua costumeira paciência, compreendendo a situação do amigo, o benfeitor perseverava em sua linha de raciocínio. Adhemar, não se aborreça com os desígnios da providência. Você está pensando, uma vez mais, apenas em seu caso. Quantos tombam vítimas de assassinatos todos os dias? Temos muitos questionamentos, mas as respostas são poucas. Não cometamos o absurdo de insurgir-nos contra a vontade de Deus. A rigor, meu filho, mais do que um tiro, todos merecemos. Capítulo 6. Minha vez de falar. Ante as ponderações do mentor, Adhemar abaixou a cabeça, balbuciando. O senhor está coberto de razão. Peço-lhe que me perdoe. A verdade é que às vezes sinto grande revolta. Eu esperava que a caridade me protegesse em todos os sentidos. É difícil a visão imediatista que temos das coisas. Reconheço-me na condição de espírito vulgar e não estou em condições de nada reivindicar. O senhor me desculpe.
Ora, Ademar, exclamou o Dr. Odilon, procurando descontração. Eu também já tive os seus argumentos. Você tem razão. Não é mesmo fácil nos libertarmos das antigas concepções urdidas pelo homem velho. A única vítima completamente sem culpa sobre a terra foi Jesus. Não podemos queixar-nos. O montante de nossos débitos não nos habilita a qualquer questionamento à divina justiça. Você deixou o corpo recente. É natural que ainda não consiga pensar com maior consciência do fato. O processo desencarnatório é gradativo. Podemos, num átimo, abandonar o corpo de carne, mas por um tempo mais ou menos longo, gravitaremos na órbita dos nossos interesses materiais. Como se desejasse me subtrair no prolongado silêncio ao qual me recolhera, o Dr. Odilon questionou: não é mesmo, Paulino? Você concorda conosco? Sim, concordo, acudi de imediato. Se com você, Ademar, foi um tiro, comigo foi um acidente que até hoje não sei explicar. O carro entrou numa depressão no asfalto e fui arremessado para fora. Eu fazia aquele percurso praticamente todos os dias. A culpa cria em torno de nós uma espécie de campo eletromagnético desencadeando acontecimentos. Deixei muitos planos sem execução. Quando me preparava para voos mais altos, fui abatido. Hoje, porém, dou razão aos acontecimentos. Não sofri qualquer prejuízo. Se a morte não existe, tudo se nos constitui em interessante aprendizado. Contudo, trabalhando e os meus pais redobraram esforços na prática do bem. A minha suposta morte tem dado vida a muita gente. Animado com o meu resumido depoimento, Ademar me dirigiu a palavra perguntando: e se você tivesse continuado na terra, como acha que as coisas estariam para você e para os seus? Estariam bem, mas com certeza não tão bem como estão, redargui convicto. Todos amadurecemos. A saudade é um problema praticamente incontornável, mas aos poucos vai se nos constituindo em maior estímulo espiritual. O meu pai, a minha mãe e os meus irmãos têm se dedicado a uma instituição que fundaram em Rio Preto. Os seus passos mudaram de direção e o ganho moral que estão obtendo na presente encarnação é significativo. Se tivesse permanecido no corpo na condição de filho mais velho, talvez obstruísse o caminho dos meus irmãos. Os meus projetos sociais deverão ser executados por eles. Lidando com a política em tempos difíceis, eu não sei até onde conseguiria me manter íntegro. Estou, Ademar, aprendendo a guardar silêncio. O que nos vem de Deus merece ser acatado sem rebeldia. A nossa visão não vai além do que nos interessa, concorda? Capítulo 7. O pedido de intercessão. É claro que concordo, Paulino, retrucou Ademar, descansando a destra em meu ombro. Reclamar é um velho hábito que nos escraviza. A menor contrariedade ou mudança de planos a nosso respeito, nos entregamos à queixa. Socorremos o necessitado, mas não sabemos. Socorremos o necessitado, mas não sabemos o que seja sair todos os dias esmolando. A gente enfia a mão no bolso, mas não quer ouvir ninguém. Fazemos a caridade para nós mesmos, pensando em nós e não nos outros, nos benefícios que desinteressadamente devemos prestar. Preciso abrandar o coração. Sempre fui muito duro e me julgava imbatível na argumentação. Ledo engano, eu não sei nada de coisa alguma. Nesse interim, uma senhora aproximando-se do nosso pequeno grupo, dirige a palavra ao nosso instrutor, Dr. Odilon. Dr. Odilon, o senhor me perdoe interrompê-los, mas preciso da ajuda para o meu filho. Sei que o senhor tem particular interesse
nos médiuns e ouso solicitar que interceda pelo Antônio. Coitado, desencarnou em condições tão difíceis. Já fiz de tudo tentando afastá-lo da terra, mas a sua arrogância não lhe permite discernir. Julga-se injustiçado pela espiritualidade e possui argumentos que não posso vencer. Faço ao Senhor um apelo em meu coração de mãe. Quando possível, converse com ele por mim. Quem sabe ao Senhor ele atenda? Há mais de 3 anos deixou o corpo e não procura caminho diferente. Parecendo ciente do caso, o Dr. Odilon respondeu com serenidade: minha irmã, não se aflija. Antônio não está desamparado. Prometo que tentarei. O assunto já foi ventilado em uma de nossas reuniões. A seu pedido, irei dialogar com ele. Não sei como ele me receberá, mas irei. Voltaremos a falar dentro de mais alguns dias. Enquanto a senhora se retirava, o instrutor comentou conosco: esse caso é interessante para você, Paulino, que vem se empenhando em transmitir experiências de nosso plano para os nossos irmãos da Terra, e para você, Ademar, que no médio desencarnado, filho de nossa irmã, terá a oportunidade de uma melhor análise da própria situação. Se tudo for favorável, amanhã mesmo desceremos. Antônio, de acordo com a ficha a qual tive acesso, foi espírita convicto por mais de 40 anos. Militou na mediunidade e fazia a sua vida girar em torno do espiritismo. Não foi assassinado e nem vítima de acidente automobilístico. Todavia, há mais de 3 anos, recusa sistematicamente a assistência do nosso plano. Reclama por direitos que nem ele consegue definir ao certo. Preparem-se, amanhã iremos ouvi-lo. No outro dia, bem cedo, pusemo-nos a caminho da crosta terrestre. Era a primeira vez que Ademar efetuava a viagem de volta. Meticuloso, pedi explicações constantes ao Dr. Odilon. Volitamos um bom trecho, mas os últimos 5 quilômetros o Dr. Odilon preferiu cumprir a pé, dando-nos ensejo de melhor reparar a região espiritual situada na periferia do planeta. Capítulo 8, a caminho da crosta. Eu não fazia ideia que isso fosse assim. Tanta gente em sofrimento, meu Deus, dizia Ademar espantado. De fato, é o inferno de Dante. Que coisa! Se os homens imaginassem o que lhes está sobre a cabeça, seriam mais vigilantes. Por onde caminhávamos, avistávamos centenas de espíritos em condições lastimáveis. Muitos pareciam verdadeiros zumbis, entidades desmemoriadas. Escutávamos gritos, altercações, inúmeros estavam colados a outros em simbiose psíquica. O pátio de um sanatório não retrataria a realidade do que nos era dado a observar. A maioria não nos percebia a presença, estavam alheios a quase tudo, demasiadamente imerso nas visões do remorso que os atormentava. Comparado a isso, comentava o companheiro conosco, a miséria nas ruas de São Paulo não é nada. Isso aqui é pior do que qualquer coisa. Que confusão! Quem tomará conta desses nossos irmãos? Deus, Ademar, atalhou o mentor. Deus toma conta de todos nós. Os nossos irmãos não estão ao desamparo. Isso é o que se chama erraticidade, verdadeiro cinturão espiritual que cinge o orbe, sem interrupção. A grande maioria permanece inconsciente do fato de ter desencarnado e retomará o corpo sem qualquer lucidez do fenômeno. Espiritualmente, pouco cogitou de si. É natural que agora não saiba o que fazer. As entidades que observávamos iam e vinham como se estivessem caminhando em círculos, vivenciando estranho pesadelo. No meio da escuridão reinante, alguns pontos luminosos se destacavam.
São missões socorristas, explicou-nos o benfeitor. Equipes que vêm na tentativa de identificar os desencarnados em melhores condições, ou seja, mais aptos à reencarnação. Raros os que podem ascender. Existe aqui um campo gravitacional que os impede de sair sem que tenham maior consciência de si. É um verdadeiro turbilhão. Projetam por fora o que trazem por dentro. A treva é criação do próprio homem. Deus é luz em toda parte. Como poderemos auxiliá-los? Quis saber Adhemar, ansioso para retomar as campanhas assistenciais que empreendia. Não estão prontos para o diálogo, Adhemar, respondeu o Dr. Odilon. Observem os seus olhos, perdidos em um ponto qualquer do horizonte. Oremos por eles. Irmãos especializados do nosso plano têm cooperado para que renasçam. O choque da reencarnação lhes devolve a memória parcial de si mesmos. Precisamos insistir com os nossos colaboradores na Terra, porquanto somente sendo reeducados no mundo lograrão mais tarde desencarnar em melhores condições. Todavia, a maioria permanece por séculos repisando antigos caminhos. Entram e saem do corpo quase sem nenhum proveito. Progridem, mas muito lentamente. Quase nada absorvem da luz espiritual. Vivem para os desejos, as ambições. Quando perdem o corpo, que é o seu único ponto de referência, desorientam-se. Estou estarrecido. Eu não sabia que o umbral fosse assim, diz o ex-empresário sem conseguir conter o espanto. Capítulo 9. O que os livros não dizem. Prosseguindo em seus comentários conosco, Adhemar aduzia: não cheguei a ler muita coisa sobre a vida no além, mas confesso-lhes que não era ignorante das letras espíritas. Li toda a coleção de André Luiz ditada ao médium Chico Xavier. Todavia, em suas páginas, não me lembro de ter encontrado uma descrição mais pormenorizada do que estou vendo. Isso aqui é coisa de ficção. Você colocou bem, Adhemar, explicou o Dr. Odilon. Se você mesmo tentasse transmitir aos companheiros da Terra o que está percebendo nas regiões espirituais fronteiriças ao orbe, seria interpretado à conta de espírito mistificador. Mesmo os nossos irmãos espíritas mais afeitos à literatura de além-túmulo ainda não se revelam totalmente preparados para a verdade. Difícil aceitar que a vida depois da morte é a sequência natural da existência física. Despojados do envoltório material, os espíritos se agrupam segundo as suas afinidades e constituem as comunidades em que passam a viver. Não dá para descrever com detalhes a situação dos desencarnados que não se desapegaram tanto quanto impossível minudenciar informações a respeito das regiões habitadas pelos espíritos redimidos. Eu mesmo, Adhemar, falei por minha vez ao companheiro que nos ouvia com crescente interesse. Tenho tentado alguma coisa. Todavia, por mais me esforce, não encontro, digamos, receptividade mediúnica. A grande maioria dos medianeiros dos quais nos possamos valer, nos recusam as informações que extrapolam os limites daquilo para o que as suas mentes estejam preparadas. Nós próprios, os que já nos encontramos na vida maior, experimentamos certa dificuldade para assimilar o que nos dizem as entidades que descem até onde estamos. Sim, porquanto aqui igualmente temos acesso a obras que nos são transmitidas por via mediúnica. Mas médiuns no além? Estranhou o amigo, cada vez mais surpreso. E por que não? Redarguiu o Dr. Odilon.
todos somos medianeiros um dos outros. A desencarnação não nos tolhe as faculdades espirituais, antes as amplia. Os raios do sol vão sendo filtrados nas mais diversas camadas atmosféricas. O pensamento divino, do qual, de uma forma ou de outra, somos todos intérpretes, vai se refletindo mente a mente. Jesus foi o fiel intérprete da divina vontade junto aos homens. Não careceu de intermediários. A sua identificação com o Pai era perfeita. Mas mesmo os grandes espíritos, condutores dos destinos da humanidade, são influenciados das ignotas regiões espirituais. E sorrindo acrescentou: deste outro lado da vida, os medianeiros de boa vontade não estarão desempregados, ao par das atividades que serão chamadas a cumprir, objetivando o seu progresso em todas as áreas do saber. O exercício da mediunidade consta da pauta de seus deveres. O aprimoramento mediúnico é o aprimoramento do espírito, vice-versa. Quanto menos treva no espírito, maior a intensidade da luz refletida por ele. A morte, que não significa o termo da vida, não poderia significar o fim do aprendizado. Capítulo 10, registrando impressões. Enquanto caminhávamos e dialogávamos, diversos grupos de espíritos iam passando por nós em dolorosa procissão. De alguns que se expressavam em voz alta, podíamos ouvir: estamos no purgatório, queremos a absolvição dos nossos pecados. Oremos, meus irmãos, o céu está próximo, continuemos caminhando. Interessante é que não observávamos nenhuma criança por ali. No máximo, podíamos ver um que outro adolescente a reclamar: por favor, tirem essa corda do meu pescoço, quero voltar para casa. Eu não sou louco, isto aqui é um hospital ou um sanatório de doentes mentais. Uma jovem balbuciava com um terço nas mãos. Sou devota de Nossa Senhora, os meus pais não me permitiram ir para o convento. Fiquei desesperada, graças a Deus aqueles comprimidos não me mataram. Outros, sem exata noção, faziam o sinal da cruz, carregando velas acesas nas mãos, onde as conseguiam. Um senhor que quase esbarrara em Ademar, sem contudo vê-lo, penitenciava-se. Lesei o erário público, fui eleito com grande soma de votos, governei apenas para mim e para os meus. Eu podia ter feito tanto pelos pobres, deixei crianças sem escolas, não cuidei da saúde de ninguém. Que dor no coração, meu Deus, que dor. Estarei infartando um médico por caridade. Uma figura estranha, com a Bíblia aberta diante dos olhos, desmesuradamente abertos, tentava agrupar espíritos para ouvi-lo. Convertei-vos, só a Bíblia salva. Abandonai essas seitas satânicas às quais pertenceis. Estamos no juízo final. O Senhor será clemente para com quem se arrepender. Ouçamos as palavras dos profetas. E em altos brados punha-se a ler Jeremias. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estão atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Capítulo 6, versículo 16 e 17. Deus, que Deus que nada, falava e sorria com sarcasmo, alguém que interpretei na condição de materialista. Deus é o caos, a desordem. Estamos aqui à mercê da sorte, não temos quem por nós interceda. Pelos meus cálculos, há 20 anos vagueio sem rumo. Se tenho sede, bebo água suja de lama. Se tenho fome, como qualquer coisa que encontre por aí. Melhor for a morte. Viver é um suplício eterno. A topografia da região era deprimente. Árvores ressequidas,
corvos piando à distância, pássaros desconhecidos, semelhantes a morcegos em voos rasantes, relâmpagos e trovões anunciando chuva que não chegava a cair, espíritos enfurnados, ar quase irrespirável. Capítulo 11. Comércio no além. Quando estávamos prestes a chegar ao destino, deixando para trás aquela região de penúria espiritual, fomos abordados por um homem que nos oferecia determinados objetos. Querem comprar? Vejo que vocês transitam com frequência por esses perigosos caminhos. Vocês estão se arriscando. Tenho comigo certos amuletos que poderão protegê-los. O pessoal aqui acredita nisso. Vocês me parecem gente de oração, mas mesmo assim, não convém facilitar. Na terra eu era dono de uma grande loja de artigos religiosos. Acreditem, essas coisas funcionam por aqui. E abrindo no chão uma mala, foi nos oferecendo. Tenho velas de todas as cores, terços, imagens de São Jorge. Se quiserem, posso lhes conseguir o livro de São Cipriano, algumas fórmulas cabalísticas. Os demônios rondam por aqui. Vêm buscar almas para seu redil. Vocês já ouviram? São terríveis, não respeitam ninguém. Estendendo ao Dr. Odilon um colar de contas com um crucifixo de prata, argumentou: esse foi de uma religiosa. É um terço com uma cruz dependurada. Se vocês não tiverem dinheiro, podemos trocar por qualquer outro objeto. Tenho encomenda de um relógio. Aqui se perde a noção do espaço e tempo. Muitos estão vivendo mentalmente no século passado. Vocês têm alguma influência com a turma de cima? Eu não penso em sair daqui. É como me é possível ganhar a vida, mas tem gente que paga caro. Não, meu amigo, obrigado, respondeu o instrutor, com certa melancolia. Estamos só de passagem, não temos dinheiro nem prestígio. Quem sabe de outra vez negociaremos. Estamos indo à crosta na tentativa de atender a um pedido de uma mãe. Deus está em todo lugar. Essa gente não ficará desamparada. Não perca o seu tempo conosco. Respeitamos qualquer manifestação de fé, mas temos a nossa crença. Contrariado, o homem jogou de qualquer jeito a mercadoria dentro da mala e retirou-se esbravejando impropérios. Diacho! Essa gente me combatia na terra e continua a me combater aqui. Não estou livre desses preconceituosos, moralistas, insensíveis ao sofrimento dos outros. Olhando-nos de modo significativo, o Dr. Odilon observou: não desanimem. Se Deus não violenta a consciência e a ninguém impõe a verdade, não seremos nós a querer que os outros mudem de repente. Perseveremos, a evolução é gradativa. Continuemos semeando e deixemos o crescimento da semente por conta das leis divinas. Vejamos do que estamos escapando e nos consideremos felizes por já conhecermos Jesus. O Espiritismo é a nossa bênção. Fora do esclarecimento espírita, estaríamos misturando-nos a esses companheiros. A doutrina espírita permite-nos caminhar adiante. Isso é muito, pois, para estes nossos irmãos desencarnados, o tempo praticamente parou. Retroceder significa engrossar a fileira dos espiritualmente dementados. Capítulo 12. Mais do que eu, Adhemar falava estupefato. Quando pôde falar, considerou: meu Deus, como tudo isso é estranho! Se eu não tivesse consciência da própria desencarnação, me julgaria vítima de um pesadelo, comércio no além-túmulo. E o que você esperava, meu filho? Ponderou o mentor. Estamos no limiar da crosta. Aqui não é o paraíso. O umbral começa na terra e estende-se nas regiões espirituais que a circundam. Se morrer se traduzisse em libertação definitiva de nossos equívocos, morrer seria a solução, mas não é assim. Quem não se eleva por dentro de si mesmo não ascende aos páramos da luz.
A gente acha que o espírito vive no além conforme vivia na terra, mas a rigor é o contrário. O espírito vive na terra conforme vivia no além. Não podemos espantar-nos com o que vemos aqui. Estamos ainda analisando as coisas com os olhos do homem preso à matéria. O Senhor tem razão, observou o companheiro. O que diz é interessante. Tenho uma impressão de que estou vendo tudo quanto vejo com os olhos que não existem mais. O espírito não piora quando vem para cá. Ele se mostra tal qual é. No mundo, o corpo ainda funciona para todos nós como se fosse uma camisa de força. Não é isso? É isso. Estamos agora vivendo a realidade. A paisagem desoladora que contemplamos é uma projeção mental daqueles que a habitam. Mas mesmo onde nos situamos, Ademar, na dimensão espiritual imediata, tudo é ilusão. Posicionamos-nos à distância da essência de tudo. Ensinou-nos Jesus que o reino divino encontra-se dentro de nós. Precisamos tomar consciência disso. Nas regiões superiores, o espírito não tem forma, não tem cor, não tem sexo. Não temos cabeça para imaginar como seria a paisagem das esferas celestes e a condição de vida que nelas impera. A forma é limitação. Deus é luz e tudo contém em si. Se descermos aos vales inóspitos do planeta, vasculhando a periferia nas favelas, veremos o que nos está sendo dado ver aqui. Ou seja, demência, prostituição, miséria, e com ênfase arrematou. Não estamos mais, Ademar, no ângulo de visão dos nossos apartamentos bem situados. O corpo físico esconde a maioria de nossas deformidades espirituais. Aqui no além-túmulo, o que somos é evidência de nós. Varando a densa névoa, passos adiante, já na orla espiritual da crosta, pisávamos terra firme. Qual lâmpada que de súbito se acendesse, a claridade solar nos iluminava. Era diferente. Os homens ocultos em seus corpos movimentavam-se apressados, ignorando a realidade espiritual da vida a poucos metros deles. Foi como se uma espécie de buraco negro nos tivesse sugado para baixo. Pude, então, uma vez mais, em pensamento, glorificar a Deus pela criação. Quanta beleza na terra! Viajáramos de uma dimensão a outra e com outras mais nos depararíamos além, caso não fosse aquela a estação terminal de nossa caminhada. Capítulo 13. Antônio, o Espírita. Fomos encontrar Antônio, o companheiro de ideal espírita, no pátio do centro, em que nos últimos anos igualmente exercera a função de médium. Assim que nos viu, levantou-se do tosco banco de madeira em que se encontrava recostado e se dispôs ao diálogo conosco. Várias entidades se aglomeravam no pequeno espaço. Posteriormente, ficamos sabendo que naquela noite aconteceria a reunião mediúnica da casa e que muitos ali permaneciam à espera de uma oportunidade de falar. Após identificar-se, o Dr. Odilon explicou o motivo da nossa presença no recinto. Aqui estamos, Antônio, a pedido de sua mãe. Venha conosco. Esqueça o passado. Você tem consciência de tudo. Exerça a humildade, meu irmão. Sei que não é fácil enfrentar a própria realidade, mas não podemos fugir do que somos. Não guarde qualquer ressentimento. Quando endurecemos o coração, voluntariamente nos afastamos da luz. Embora em tom respeitoso, o amigo contra-argumentou. Agradeço o interesse que vocês estão demonstrando por mim, mas preciso pensar um pouco mais. Fui espírita por 40 anos. Todos no grupo me tinham a conta de instrutor encarnado. Embranqueci os cabelos estudando o evangelho. Ao desencarnar, esperava mais consideração por parte dos amigos espirituais. Não sei se estou me explicando direito. Ainda me sinto um tanto confuso.
Eu me considerava em melhores condições espirituais. A minha palavra tinha sempre que ser acatada pelos meus companheiros, pois caso contrário, me melindrava. O golpe tem sido duro para mim. Quando assomava a tribuna para a explanação, prelecionava aos outros e não a mim. Tenho vergonha de subir. Fui um espírito equivocado. Não sei por quê os nossos mentores nunca me advertiram. Antônio, responda com sinceridade. Adiantaria qualquer advertência dos nossos maiores a você? Redarguiu o Dr. Odilon no diálogo que não tinha pausa. Pelo menos poderiam ter tentado. Não sou tão inflexível assim. Mas foi tentado, meu irmão. Por 2 vezes você tomou a palavra dos amigos espirituais a você como mistificação do médium. Houve problema de entendimento no grupo, lembra-se? Como o Senhor pode saber disso? Conforme lhe disse, estou aqui a pedido da senhora sua mãe. Todos estamos cadastrados através de nossas atitudes nas dimensões espirituais das quais procedemos para a Terra. Quantas vezes, Antônio, desprendido parcialmente do corpo, os nossos instrutores tentaram falar com você a respeito do seu excessivo personalismo? Infelizmente, isso tem acontecido com a maioria. A mensagem da doutrina não é assimilada em profundidade. São muitos os que se julgam dispensados da vivência evangélica. Mas eu também exercia a mediunidade. Era psicógrafo. Por que não recebi avisos diretos? Os nossos benfeitores poderiam ter escrito por meu intermédio a mim mesmo. Escreveram, meu filho, escreveram. Você nunca se considerava o destinatário das páginas que psicografava. Aliás, a sua condição de médium só veio a agravar o problema. Capítulo 14. Verdades que precisam ser ditas. Notando sinceridade com que Odilon se expressava, Antônio, talvez um tanto já cansado daquela sua situação, ouvia as verdades que alguém precisava dizer-lhe. Você influenciou de modo incorreto muita gente em seu grupo. Lidando com jovens, incutiu-lhes ideias distorcidas na cabeça. Não basta, Antônio, a nossa adesão ao espiritismo. Precisamos, dentro de nós, ceder espaço para o evangelho. A cultura espírita não justifica a nossa agressividade verbal. Necessitamos lutar contra o farisaísmo que ainda sobrevive em nós. No espiritismo, ninguém é doutor da lei. Somos todos aprendizes e não podemos descurar-nos da própria renovação. Quantas críticas você fazia aos companheiros pertencentes a outros grupos? Quantas intrigas e insinuações partiam de seu verbo, por vezes invigilante? Por conviver com os espíritos na mediunidade, desprezava a convivência com os companheiros de doutrina. Moralismo, Antônio. O moralismo é um mal terrível. Cabisbaixo, o confrade, que relutava em aceitar a si mesmo, após a desencarnação, balbuciou. É verdade, o senhor tem razão, mas eu não tenho forças. Habituei-me a ser ouvido, a mandar, a tomar decisões. Ameaçava deixar o grupo, caso a minha vontade não prevalecesse. 40 anos. Esperava ascender aos páramos superiores. Quando deixei o corpo e me vi, inclusive sem capacidade de volitar, alguns espíritos que doutrinara sorriram de mim, dizendo: vamos, voe. Onde é que está a sua luz? Onde a recepção que você esperava no além? A vida inteira enganou-se com o evangelho. A sua situação é pior que a nossa. Pelo menos somos mais autênticos. Jesus também foi escarnecido no madeiro, respondeu de pronto o Dr. Odilon. Às vezes, os que nos ofendem dizem-nos o que não queremos ouvir. Nos prestam, então, um favor. Piores
os que, mesmo depois de mortos, continuam alimentando ilusões a seu próprio respeito. Você, pelo menos, Antônio, está se deparando com a verdade. Caso não tivesse sido espírita, talvez agora o seu grau de inconsciência fosse maior. Ninguém lhe retira o mérito do trabalho ao longo de quase 4 décadas de dedicação à causa. Não estamos discutindo quantas pessoas foram auxiliadas por você. De qualquer forma, a sua palavra inspirou muita gente, confortou corações. A sua perseverança é digna de nota. O prejuízo foi unicamente seu, porque de fato você poderia ter tido melhor aproveitamento espiritual. Não fique por mais tempo na amargura. Esqueça a volitação à luz das dimensões espirituais que ainda não lhe foi dado atingir. Caminhe e trabalhe. Jesus lavou os pés aos discípulos, conviveu com os considerados pobres de espírito, sentou-se à mesa com os pecadores. Sobre a terra, a vaidade é tentação sob a qual muitos sucumbem. Precisamos fugir de nós mesmos. Quem se distancia da simplicidade complica a existência, mas ser simples não significa ter diploma universitário, habitar uma casa em ruínas ou ganhar com dificuldade o pão de cada dia. Ser simples, em essência, é trazer a bondade no coração, a espontaneidade de sentimentos, não viver de espírito armado contra ninguém.